sejam muito bem-vindos a mais uma live da Marquijur, mais uma Marquijur Convida. E hoje nós temos o prazer em receber a doutora Marília Valença. Ela é uma amiga já de bastante tempo. Ela foi, inclusive, em algumas ocasiões à faculdade, quando lecionávamos, coordenávamos o curso, para trazer aí uma série de informações relacionadas à sua área de atuação. Ela é especializada em direito imobiliário e está com uma atuação ferrenha nesses tempos de pandemia. Imagino aí que deve ter dobrado o trabalho, doutora, porque realmente locação em tempos de coronavírus é um problema mundial. E como a doutora atua especificamente nessa área, com certeza será aí de muita valia para todos que nos acompanham, pessoas que tenham dúvidas com relação à sua própria locação, outros advogados que atuam em outras áreas e queiram saber como tratar esses contratos de locação comercial, residencial. Realmente é um tema muito polêmico, muito atual e com certeza vai auxiliar muito aí os que nos acompanham. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite. Doutora Marília, é um grande prazer tê-la conosco. Doutora Marília, criadora, né, fundadora do Ateliê do Direito, né, que forma profissionais que já pegaram a sua OAB e precisam aí na prática advogar, então tem o Ateliê do Direito. É uma honra tê-la com a gente. Obrigado por ceder esse tempo para falar conosco. A gente sabe dos seus compromissos, sabe que seu escritório aqui na Granja Viana é um escritório muito recomendado e muito requisitado. E a gente sabe que pegar um pouquinho do seu tempo aí para trazer um pouco de informação para quem está assistindo a gente. Então já quero agradecer quem está com a gente hoje aqui na nossa live. Gente, muito obrigado. Gente. Olha, a gente sempre fala que a razão da nossa live é o nosso convidado, e hoje é uma convidada especial e vocês estão assistindo a gente. Muito obrigado. Doutora Maria, a live é sua, viu? Obrigada, Verônica, Josafá, obrigada pelo convite, é muita honra, vocês são muito queridos mesmo por mim, por sempre abrirem as portas, me darem a oportunidade de mostrar o Ateliê do Direito lá na faculdade. Muito obrigada, sinto muita honra, viu? E a sexta-feira à noite, olha, eu falarei assim, eu poderia ir para uma pizzaria, poderia ir para qualquer lugar, mas a gente está em casa, a gente não tem para onde ir, então vamos fazer a live, né? Instruir o pessoal aí e ajudar. Né? É isso aí. E como é que tem sido, doutora, esse período de locação durante essa pandemia que já perdura aí quase 4 meses? Como é que tem sido? Tá uma loucura, tá? A locação tá uma loucura. O pessoal querendo rever contrato de locação, e eu achava que ia dar muito problema nas locações apenas comerciais, né? Quando começou a se falar em fechar, em pandemia, quarentena, eu até adverti o pessoal que trabalha comigo, eu falei, presta atenção, porque a gente vai ter, assim, agora muito trabalho, porque as empresas, lojas, escritórios que ficarem fechados vão querer rever contrato de locação. E dito e feito. E assim, a coisa tem acontecido, tem dado muito trabalho, mas para minha surpresa, tá todo mundo muito consciencioso, pelo menos dentro do meu escritório. A gente tem uma carteira... Aqui eu atuo bem forte aqui na região da Granja Viana, que inclui não só Cotia, mas um pedaço de Carapicuíba. A Granja Viana, hoje em dia, a gente fala até Vargem Grande, se bobear, né? Então, a gente tem imóveis em toda essa região que a gente cuida, e o pessoal está sendo muito consciencioso, tanto os proprietários quanto os inquilinos. Né? Você pode, assim, não dá para generalizar e falar que o pessoal está abusando, porque não está. Tive 1 ou 2 casos pontuais de inquilinos já que você percebe que ultrapassa o limite do bom senso e, né, já são os oportunistas de plantão. Oportunista sempre vai ter, né? Se aproveita de uma crise para querer levar vantagem. Verdade. Mas, de modo geral, os proprietários sendo muito conscienciosos, assim, fazendo de tudo porque o proprietário não quer perder o inquilino. Exatamente. Então, se o inquilino pediu 30% de desconto, o proprietário concede, e dentro da dificuldade da gente ter um escritório fechado, que não facilita a gente fazer um aditamento, pegar assinatura, eu não tive tempo de correr atrás dessa troca de contratos, que hoje em dia existe um monte de aplicativos que permite você assinar contrato online, então eu tenho registrado por escrito, mas por e-mail também. O proprietário autorizou desconto de 30%. Então, assim... O que tem acontecido muito no meu escritório, as formas de desconto que os proprietários têm trabalhado, é assim, ou ele está dando de 20% a 30% de desconto para o inquilino durante esse período de pandemia, então começou
começou em março, então para aluguel que foi pago em abril, maio, junho, provavelmente vai estender até julho, e a gente não sabe até quando vai, né? Então está dando 20% ou 30% de desconto, ou então concedendo de 50% ou até isenção, mas para ser reembolsado no final. Olha. Entendeu? Quando acabar a pandemia, aí reembolsa. Quando acabar a pandemia, aí reembolsa, parcelado, né, dividido, mas tem muito proprietário. Tá. Principalmente lá onde eu tenho escritório, né, que é o The Square, lá é um lugar, assim, onde o condomínio é muito caro. Uhum. Então, o proprietário, para não ficar com essa responsabilidade na mão, muitos proprietários isentam o inquilino de aluguel, paga o condomínio IPTU, e esse aluguel a gente vai receber lá na frente. Então, isso aconteceu assim, e de uma maneira, para minha surpresa, até bastante pacífica. Olha, que ótimo. Bastante pacífica. Né? Porque normalmente, olha só. Teve proprietário que antes da gente entrar em contato já ligou pra gente e falou, olha, concede 50% de desconto pra minha inquilina. A gente já falou, nossa, mas ela nem pediu ainda. Eu disse, não quero nem que ela peça. Que ótimo. Esse já tá com tanto não quero nem que ela peça. Que ótimo. Já resolveu conceder antes dela pedir, olha só. Mas é uma forma de manter o condomínio em dia, IPTU em dia, como a senhora falou, enfim. É uma forma também de se resguardar pros pagamentos básicos mensais, né? Assim, a gente entende que tem muito proprietário, lá no meu escritório, assim, na carteira, lá tem muita gente que depende do aluguel, né? Tá. Que conta com aquele aluguelzinho mensal para fazer o mercado, pagar água, pagar luz, pagar o plano de saúde, às vezes pessoas que trabalharam uma vida inteira para ter 2 ou 3 rendimentinhos de aluguel, e aí chega numa situação dessa, e se vê assim, na insegurança, né? Na incerteza do recebimento. Exatamente. Né? Mas essas pessoas estão na incerteza, mas o país está na incerteza, né? Eles estão na incerteza do lado de outros que também tinham emprego e também se viram afastados do emprego por força da medida provisória, né? Que também tiveram afastamento. Então, não dá para a gente proteger todo mundo, né? Prejuízo vai existir, prejuízo sempre vai existir. Prejuízo existe. Ainda mais na nossa vida privada, porque as relações privadas fizeram assim, né? Infelizmente, sem previsão total, ninguém imaginava, era inimaginável há meses atrás que haveria uma paralisação mundial de todas as negociações, de contratos, e a economia pararia. Então, realmente é uma situação que eu acho que os contratos são muito impactados. Realmente, ou há diálogo entre as partes, ou não vai haver uma solução, né, doutora? Essa relação, pelo menos dentro do que eu tenho trabalhado aqui, de inquilino e proprietário, eles estão trabalhando assim de maneira muito satisfatória, muito, o pessoal está sendo muito consciencioso, e agora é lógico, a gente tem conhecimento, porque sabe, porque estuda, eu e a minha equipe, a gente vai atrás, que, por exemplo, locações de comerciais, de shopping, o pessoal não está conseguindo pagar, não está conseguindo pagar. Aí esse pessoal entra com pedido na justiça, com pedido de liminar, e aí esse pessoal, alguns juízes estão concedendo. Aí quando cai no judiciário, aí cai naquele terreno onde tudo pode acontecer. Exatamente, né? Não imagina, né? E normalmente o judiciário tem dado quanto para essas locações comerciais, principalmente de shopping center, em termos de redução da locação? Olha, eu já vi caso, Verônica, do juiz isentar de pagamento nesse período da pandemia. Olha só. E depois retomar. Depois retoma. Entendeu? Depende muito, acho que, de cada caso, da situação financeira da empresa, do lojista. Né? Provar que realmente a empresa não tem condição alguma de pagar. Porque pode ser, por exemplo, Banco do Brasil, se pedir uma suspensão, uma isenção do contrato de locação. Uma suspensão de contrato de locação não tem sentido, mas realmente, como a doutora falou, é um pequeno negócio dentro de um shopping, que, enfim, às vezes até não é um pequeno, mas tem a franquia em vários locais do Brasil inteiro, mas todos os shoppings fechados, não tem nem como responder por esse aluguel. Tudo fechado, Então, o impacto para essa turma foi muito grande. Agora, e para restaurantes, né, pessoas que têm restaurantes, tem comércio. Então, esse pessoal, assim, eles conseguiram, pelo menos os que eu tenho, né, no escritório, 50%, né, proprietário que às vezes isentou também, mas para receber depois. Então, assim, do que está comigo, é isso que eu tenho acompanhado. Eu imagino que quem trabalha com isso tem presenciado também. Algumas relações, óbvio, a gente não consegue deixar de levar para a justiça.
Verdade, e aí a justiça é aquilo que eu falo, né? Eu instruo a minha equipe a evitar levar esse tipo de briga para a justiça, porque todo mundo vai perder. E a decisão do juiz, com certeza, vai desagradar um dos dois. Sim. Né? Então é melhor que eles entrem num consenso, né? Não é o que eu queria, mas se for para a justiça pode ser pior. Com certeza. Então entra num consenso que vai sair melhor. Né? Então, e a gente tem conseguido bastante, porque no judiciário, por exemplo, a gente teve agora, nessa semana, uma sentença onde o juiz não deu despejo para uma ação que foi proposta antes. Antes, olha só, porque atualmente ninguém é despejado, né? Até falar para a doutora falar um pouco sobre isso, mas antes? Nossa, pois é. Caramba! E como tem sido, então? Então, os juízes, de maneira geral, não têm dado ordem de despejo? Não dá para falar que é juízes de maneira geral, né, Verônica? Não dá para falar. Então. Doutora Marília, nós temos uma pergunta da Sandra, doutora Sandra James, está acompanhando a gente aqui. E agradecer, olha, tem tanta gente bacana acompanhando. Eu vou falar alguns nomes. Está o Ferreirinha aqui, grande amigo. Obrigada. Laris Luz está aqui acompanhando a gente. A Nete está aqui também. O Ricardo Araújo, Sérgio Neves, Dr. Balego, Ângela Fernandes. Gente, muito obrigado. Tanta gente acompanhando. Minha mãe está acompanhando, o senhor João está acompanhando, Vanessa está acompanhando. Obrigada, irmã. Obrigada, família. É isso aí. Beijo para a Perina, que deve estar acompanhando também. Olha, a pergunta da Sandra James, eu chamei ela de James no dia, ela ficou brava. É James. Sandra James. Boa noite. E quanto aos valores dos condomínios? Tem tido também alguma flexibilização em relação aos valores de condomínio? Porque é uma pergunta interessante também, né? A gente não sabe. Doutor, e aí como é que tá os condomínios? Então, condomínio, no escritório a gente trabalha também fazendo assessoria para condomínio. Tá. Condomínio, daqui do que eu trabalho, teve um condomínio só que conseguiu, um condomínio muito grande, que eu acho que é o maior condomínio da região, e ele conseguiu negociar contratos. Então, e essa negociação dos contratos, ele repassou para os proprietários. Tá. Agora, da maioria não consegue. Por quê? Porque 80% da despesa do condomínio é segurança, é folha de pagamento. Entendeu? E essa não pode parar. Não tem o que fazer, né? Essa não pode parar. Então, os condomínios não conseguiram reduzir. Porque, em função justamente dessa questão da mão de obra e da segurança, que não para, né? Inclusive, doutora, eu acho que por conta do isolamento social, os condomínios estão trabalhando ainda mais, porque está todo mundo em casa. Então eu vejo pelo condomínio que eu moro e outros condomínios, a mão de obra está até mais intensa, de limpeza, fiscalização, de segurança. Tá todo mundo em casa. Então você vai retirar o lixo, você vai, enfim, não pode utilizar as áreas comuns, mas a questão da limpeza, jardinagem, enfim. Eu até ouvi um outro advogado também da área dizendo, olha, agora se trabalha mais do que antes, tá todo mundo em casa. Exatamente. Então, era até uma insegurança minha, pessoal, essa questão da pandemia, parar tudo. E daí eu falei, daí se para a segurança, para a limpeza, a gente vai viver um caos social. Totalmente, né? Se parasse a segurança e tudo mais. E não parou. Não parou, é óbvio, né? Condomínio, para quem pôde dar férias, deu férias, né? Para quem pôde maleabilizar aí, fez. Mas, de um modo geral, não. Tudo continuou, né? E até, de certa forma, isso é bom pra gente, porque não dá para você abrir mão de segurança num momento desse, né? Mínimo, né? Não dá. Doutora Marília, o meu condomínio fez uma coisa interessante. Não abaixou o valor do condomínio, continua o mesmo valor de condomínio. Só que o que ele fez? Tinha aquelas taxa de não sei o que, taxa de não sei o que. Ele suspendeu o pagamento de todas as pequenas taxinhas. Isso sim, verdade. Aí, só que o condomínio não abaixou de forma alguma. O condomínio continua o mesmo valor. Só que aí suspendeu. A despesa extraordinária, né? As despesas extraordinárias aí ficaram suspensas. Isso ajudou bastante. Mas a despesa ordinária. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que a senhora até respondeu já, que é do Dr. Balego. Doutores, boa noite. Os meses em que os comércios se mantiveram fechados, esses valores, então, podem ser acrescentados nos meses remanescentes do período contratual? Então, seria suspender lá na frente, cobrar? Essa pergunta que o Dr. Balego deixou pra gente aqui. Então, pode, né? Mas eu recomendo que seja isso conversado, né? Isso tem que ser conversado de alguma forma documentado, nem que seja por um e-mail, né? Por algum meio de prova você tem que ter, tanto para o proprietário
quanto para o inquilino. Isso tem que estar documentado de alguma maneira, né? Mas pode, né? E eu recomendo que se tente realmente esse acordo de maneira amigável e fora da justiça. Porque, de novo, né, levar para a justiça esse tipo de demanda, a justiça está assoberbada de coisa, o judiciário, apesar de tudo, está trabalhando muito bem, eu achei também. Eu também. Né, dando, assim, muito bem no sentido de fazer as coisas andarem, por o fórum está fechado, né? Então a coisa está acontecendo. Só que é aquilo, você leva uma demanda para a justiça, o resultado pode não ser o que você quer. Então o ideal, né, para o doutor é negociar. Eu não sei se ele está de um lado ou de outro, mas o ideal é que ele negocie. E o legal é que agora todo mundo está aberto para isso, né? A gente percebe que né? Existe um diálogo. A doutora começou já essa live dizendo, olha, as partes estão realmente com vontade de conversar, de fazer acordo. Ninguém quer perder, né? Ninguém. Então essa é a hora de conversar. Eu acredito que é uma pergunta interessante, né? A questão de legislação, porque muita gente perguntou desde o início, olha, mas por que não tem uma legislação para regulamentar a locação, por que não sei o que, etc e tal. No primeiro momento a gente ficava pensando, olha, como é uma relação privada, não tem por que o Estado ele ter algum tipo de ingerência nisso. Exatamente. Doutora, como é que está isso? Tem alguma legislação em andamento, algum projeto de lei em andamento para regulamentar isso? Tem o projeto de lei 1179, agora de 2020, que está aguardando só a sanção presidencial. E ele vai regulamentar justamente essas relações privadas. Está falando ele está regulamentando a questão. Opinião, então, doutora. Quero a opinião da doutora. É a minha opinião. A minha opinião, eu achei que teve intromissão demais aí nesse projeto de lei, porque ele, por exemplo, no que diz respeito às locações residenciais de pessoas que foram mandadas embora ou tiveram a diminuição de renda, vão poder ficar sem pagar o aluguel no período do decreto emergencial, que vai do dia 20 de março ao dia 30 de outubro. Eu entendo na situação, mas é aquilo que eu volto a falar. E o lado do locador? Né? Que tem aquela casinha que depende daquilo, como é que fica? Né? E olha só, a lei ela foi além, ela disse que poderá ficar, o projeto de lei ainda é um projeto de lei, né? Poderá ficar sem pagar, né, nesse período de março a outubro, ou seja, março, eu não sei, projeto de lei entrando em vigor, como é que normalmente vai ser dali para frente, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui. Então a gente já... Pode falar. Temos mais uma pergunta aqui do Mário Cardoso, que é o seguinte, doutora. Como ficam os casos dos clientes que querem desocupar o imóvel e não pagar a multa contratual? Olha outra pergunta, capciosa também. Não, a gente já teve, assim, obrigada pela pergunta, isso tem acontecido, viu? Tem acontecido mesmo, mas não existe nada que autorize o inquilino a ficar sem pagar a multa, entendeu? Não existe. Então, assim, o direito de pagar a multa contratual continua existindo. De novo, né, vale negociar aí. E se o inquilino não quiser negociar, vai ter que entrar com uma ação para poder cobrar, né? Se o contrato tiver assinado por 2 testemunhas certinho, você pode executar o contrato. Sim. Se não, entrar com uma ação de cobrança, né, do inquilino, ou até eventualmente um fiador, se tiver. Mas não existe nenhuma legislação no sentido protegendo o inquilino. Ótimo. Infelizmente ou felizmente, né? Dependendo do lado. Doutor, essa legislação que será ou não aprovada, não tem previsão, então, a respeito dessa pergunta aqui. Ainda não discutiram isso, porque essa suspensão é uma situação que eles querem. Mas a doutora bem disse que não está pensando no lado de quem é o proprietário, de quem é o locador. Essa questão da multa, como não está regulamentada, continua do mesmo jeito, então. É isso que a senhora entende. A multa continua do mesmo, pelo menos por enquanto. E mesmo o projeto de lei não fala nada da multa, né? O projeto de lei, a mudança, no que diz respeito à locação, a mudança significante que ele traz, além dessa questão da locação residencial que eu estava explicando, né? Veja só, o inquilino vai poder ficar sem pagar o aluguel nesse período, né? E depois, quando retomar, ele vai pagar parcelado, 20%, acrescido todo mês. Então, olha só, eu, do meu ponto de vista, uma super intromissão do Estado, né, na relação particular aí. Super intromissão, né? Mas a mudança mais significante, que é o que mais as pessoas falam, é que ele vai impedir que seja dado liminar, né? Porque hoje em dia o juiz pode dar liminar. A gente que advoga nessa área costuma pedir liminar para desocupação, que é autorizado pelo artigo 59 da Lei do Inquilinato. E, de acordo com esse projeto de lei, não vai ser possível pedir liminar, não vai ser dado liminar.
Caramba! Não vai ser dado, as liminares vão ficar suspensas. Nossa senhora, é uma ingerência desocupação total no Poder Judiciário, nas decisões dos juízes, nas relações privadas. Até porque eu fico imaginando, doutora, imagina que seja a proprietária do imóvel uma senhora que mal consegue sobreviver com a sua aposentadoria de um salário mínimo e consegue complementar sua renda fruto da locação do seu imóvel. Imagine que o projeto de lei vingue de fato. Não tira nunca mais. Ela vai continuar recebendo só o seu um salário mínimo, que provavelmente não é suficiente para arcar com medicação, com alimentação, etc. E ainda não vai poder tirar o sujeito do imóvel, mesmo ele não pagando a locação. Então, assim, são coisas que a gente começa a imaginar na prática da advocacia e não entende, né? Então, porque você veja só, o projeto de lei fala que não vai ser liminar. Né? A liminar tem lá, né, o número, as cláusulas lá, onde pode ser, né, no artigo, o artigo dispõe quais são as condições que pode ser concedido de liminar. Ok. Ponto. Né? O projeto de lei fala nisso. Então, assim, o que a gente imagina como advogado, né, não vai ser concedido a liminar aquelas hipóteses do artigo 59. O que me leva a crer que uma ação de despejo normal, onde o inquilino teve o prazo para purgar a mora, não purgou a mora, e o juiz automaticamente deveria decretar o despejo, ele tem que continuar decretando o despejo, porque não está falando na lei, entendeu? Exato. Porque não é liminar. Exatamente. Só que aí como é que o juiz vai entender uma situação dessa? Porque é o que eu estou falando para vocês, eu tive uma ação de despejo por falta de pagamento, proposta antes da pandemia, onde o juiz já não decretou o despejo, em função da pandemia. É que eu estou conseguindo negociar, o pessoal da minha equipe conseguindo negociar, que a inquilina desocupe o imóvel, que nessa altura do campeonato é mais interessante para a proprietária ter um imóvel desocupado. Sim, claro. Do que um imóvel, né, porque tá, como eu estava falando até para vocês antes, está tendo procura em locação, está tendo bastante procura, então, como é que vai ficar essa relação na hora que essa questão, se ela for realmente sancionada, aprovada, entrar em vigor, na hora que o judiciário receber essa informação? Cada juiz vai julgar de acordo com a sua convicção. Exatamente. Né? Ou seja, insegurança jurídica total. Total. Insegurança jurídica total. E o que eu enxergo é que esse tipo de situação vai continuar. Mesmo depois que passe a pandemia, isso vai continuar. Doutora Marília, eu quero fazer menção da doutora Maria José, presidente da OAB Subseção Osasco, que está nos acompanhando. Doutora Maria José. A doutora Eliana Otaviano, né, professora do mestrado da Unifiel. Obrigada, e professora. a diretora e fundadora da M-Law Academy, que inclusive deu uma bolsa, né, ganhou Foi o Rafael na live anterior. E também está conosco o doutor Urubatã, também da OAB. Doutor Urubatã, um colega muito querido. Ele muito obrigada, doutor. E tem uma pergunta da doutora Adriana Felisberto aqui, que é a seguinte: Adriana. como ficam, acho que já até a resposta está acontecendo já, mas ela perguntou como ficam os casos dos inquilinos que não estão dispostos a desocupar o imóvel. Que situação, né? Isso. Os inquilinos que provavelmente não estão pagando aluguel e não estão dispostos a desocupar o imóvel, né? Isso mesmo sem pandemia já é um problema. Concordo. Né? Porque o cara, quando ele quer dar trabalho, ele vai dar trabalho. Né? Ele vai levar até a última circunstância. Nesse cenário de pandemia é o que de pior pode acontecer, eu diria. Não tem um cenário pior. Né? Porque o juiz certamente não vai decretar o despejo. Né? Tem que tentar, eu imagino assim, se existe esse cenário hoje, a minha recomendação entra com ação hoje, né? Hoje não, que já é sexta-feira, mas pega o começo da semana e já propõe ação antes do projeto de lei de virar lei e entrar em vigor. Senão... Porque pelo menos você vai poder brigar, ter a sorte de cair na mão de um juiz consciencioso e que vai entender a situação e vai decretar o despejo. Porque é o pior cenário, realmente, né? E é uma situação que já não tinha muito o que se fazer na prática, a não ser ajuizar uma demanda e aguardar antes da pandemia. Agora, então, o cenário é bem pior, mas você não vê também uma luz no fim do túnel, porque, de fato, se o projeto de lei passa, a situação piora. Sim. Então, nós, como advogados, a alternativa é tentar ajuizar o mais rápido possível a demanda, se não houver diálogo entre as partes, claro, e rezar para cair muitas vezes no juiz rápido, que você consiga, porque a liminar, segundo a doutora acabou de explicar, se realmente passar o projeto de lei, pouquíssimo provável de que você consiga. A gente não está dizendo, pelo que eu entendo, assim,
a doutora Marília não está dizendo no caso daquela pessoa que precisa. Que tem até a pergunta de uma colega nossa amiga, a Elaine, perguntou, e quem só tem a renda, né, como fica? Então essa pessoa, tudo bem, ela está fugiu a palavra da mente. Complementando. Não, ela está contemplada por essa lei, mas e aquelas, né, que não assim, fogem, tem subterfúgio, escondem dinheiro, escondem o carro, colocam o nome de terceiro e fica no imóvel daquela pessoa que realmente precisa. Então são essas pessoas que infelizmente vão trazer muito problema no país e vão se valer, são os oportunistas, né? São oportunistas. Exatamente. Doutor, essa semana uma cliente nossa de um outro caso falou, olha, eu acabei de alugar um imóvel aqui e a pessoa quer ir embora, eu quero cobrar, eu quero que ela se mantenha. Eu falei, deixa ir embora, porque o melhor é deixar ir embora, desocupe e já aluga para outra pessoa. Deixa embora. Não vale a pena segurar um inquilino descontente que não quer pagar. Deixa embora, pega a chave e bota para alugar para outra pessoa. Foi exatamente porque o mercado imobiliário, o mercado de locação está rodando, né? Como eu estava falando para vocês. O mercado de locação está rodando. Pelo menos aqui na nossa região. Olha. Na nossa região, sim, porque está tendo uma movimentação de quem está num maior procura um menor e por aí vai, né? Porque então tá movimentado o mercado. Né? Quem mora em São Paulo procurando casa na Granja. Mas para locação residencial, então, doutora, para locação comercial, a gente locação sabe... residencial. Tá. Residencial tá rodando bastante. Comercial não, né, Verônica? Comercial tá muito difícil, porque quem tá conseguindo pagar alguma coisa tá, assim, realmente sendo exceção. Eu imagino. Exceção. Eu imagino. E a doutora comentou também, um pouquinho antes, que está ocorrendo um movimento de pessoas que, durante esse período de isolamento, estão se sentindo, de repente, meio claustrofóbicas nas suas casas, nos seus apartamentos, e estão buscando lugares maiores para passar esse período, é isso? Eu achei isso muito interessante. Isso. Tá tendo uma procura muito grande de casas aqui na região da Granja Viana, porque o nosso valor de aluguel aqui na nossa região, ainda comparado com São Paulo, ainda vale mais a pena, né? Mais barato. E as pessoas acho que estão percebendo esse movimento do home office, das pessoas trabalharem em casa. Então, quem continua empregado nas suas empresas, trabalhando em casa, confinado no apartamento, é melhor a pessoa ir para uma casa, né? Pagando, de repente, a mesma coisa, né? E, enfim, tendo liberdade, tendo verde, os filhos poder passear na rua, ou num parquinho, ou numa piscina. Então, tá tendo essa procura. Porque é aquilo que eu ia começar a falar. Esse mercado vai sofrer uma mudança ainda pós-quarentena. Vai sofrer, principalmente, os imóveis, os imóveis de escritório. As salas comerciais. Salas comerciais. As salas comerciais, elas vão ter, assim, vão ter um rearranjo. Porque hoje em dia as pessoas estão enxergando, e não são só, assim, escritórios pequenos, como o meu, por exemplo. Mas Itaú, essas empresas grandes, sabe, que ocupam andares e botaram os funcionários para trabalhar em casa, e os funcionários estão trabalhando. Exatamente. Então elas vão entregar andares. Vai ter um rearranjo, eu imagino que vai ter uma queda muito grande, né? Eu não sou muito boa de mercado financeiro, mas eu dei uma olhada que quem tinha aplicação em fundo imobiliário, que são essas carteiras de comerciais, assim, aplicação já, como tudo, né? Mas essa em específico já caiu, porque vai ter esse rearranjo pós-quarentena. Nossa, né? Imagina andares e andares sendo entregues. Porque realmente, não só a questão contratual sofreu uma grande alteração em função de toda essa pandemia que a gente vive, mas a questão também de como você olha o trabalho e o seu empregador e o seu empregado, como essa relação de trabalho está ocorrendo. Então, muitas empresas achavam que não conseguiriam fiscalizar, que não conseguiriam ter uma disciplina com relação a trabalho, a horas de trabalho, a metas a serem entregues, mas eu vejo muita gente que trabalha em banco, Marília, alguns colegas trabalhando até mais em casa do que quando tinham que pegar o carro, passar um trânsito na Raposo Tavares para chegar até o banco. Você já chega cansado no banco, trabalha menos. Então, pro empregador, ele está começando a ver com bons olhos. E pro empregado, até certo ponto, acho que é bom, porque você está num ambiente, talvez,
menos estressante, você não pega trânsito. Sem o trânsito, né? Sem o trânsito. Exato. Então eu vejo até esse movimento das pessoas vindo morar para Granja, o que sempre impediu muito as pessoas de virem para cá era Raposo Tavares, né? Sim. A partir do momento que você pode trabalhar dentro da sua casa, acabou esse problema. Esse problema já não existe mais. Exatamente. E essa questão das salas comerciais é justamente esse movimento que você falou, Verônica. Eu mesma tinha muita insegurança com a minha... Não que eu não confie na minha equipe, que a minha equipe é excelente, mas até em mim, eu tiro por mim, porque assim, eu nunca tinha precisado trabalhar em casa. Sim. E aí fala assim, putz, como é que vai ser o meu dia a dia agora tendo que sentar dentro do escritório na minha casa para trabalhar, como vai ser? E depois de um tempo a gente pegou o jeito, né? Sim, costumou. E eu vejo assim, todo mundo da minha equipe trabalha. Hoje em dia eu percebo assim, tem uma advogada muito querida da minha equipe, a Karina, ela é mãe de um menininho pequenininho que está fazendo escola, alfabetização. Então ela acompanha, eu percebo que ela acompanha o filhinho dela, e ela falou para mim, Marília, eu não vou conseguir cumprir o horário que a gente cumpria no escritório, das 8 às 5, eu vou trabalhar à noite. Eu falei, filha, desde que você cumpra seus prazos, você faz o seu horário. Sim. E eu recebo os protocolos dela 10, 11 horas da noite, 11 horas da noite, ela tá lá nos protocolos, assim, ela conseguiu se organizar dentro do horário dela. Aí me leva, eu que sou pequenininha, né, imagina quantos outros a questionar, será que eu vou precisar das 2 salas que eu tenho? Exatamente. Boa pergunta. Todo mundo vai começar a repensar. Sim. Exatamente. Temos perguntas? Temos perguntas. Temos uma pergunta da Bernadette. Obrigada, nossa amiga Bernadette. Inclusive, ela ganhou um livro. Ganhou um livro? Foi sorteada. É verdade. Na live do Doutor Urubatã. Exatamente, o livro do Doutor Urubatã que nós sorteamos. Olha só, a pergunta dela, eu acho que a doutora Marília até já respondeu, mas eu vou ler, né, em homenagem a Bernadette aqui. Tá. Minha vizinha acabou de alugar um apartamento, no segundo mês o inquilino pediu para baixar 30% do aluguel. Acho que a doutora já trabalhou essa temática, né, de que o melhor é as partes convencionarem, discutirem. Já foi lá no comecinho, né? Eu tô só reforçando, acho que a Bernadette chegou um pouquinho depois, então realmente a doutora Marília já respondeu essa pergunta, mas fala um pouquinho, doutora Marília, só em homenagem à Bernadette. De novo para ela, para Bernadette, né? Isso. Pediu para diminuir um pouquinho o aluguel. Então, quando a locação residencial, tem que ver o impacto que o inquilino sofreu, né? Se ele sofreu realmente impacto ou não. Muitas vezes sofreu impacto, né? Tem que prestar atenção, porque às vezes tem os oportunistas, que nem eu falei, mas se ele sofreu impacto, eu recomendo que a vizinha entre num acordo com ele, não deixa essa demanda ir parar na justiça. Né? E às vezes baixa um pouquinho, baixa os 20%, baixa 30%, negocia para receber lá na frente, né? Entra num acordo no que for melhor e não ficar ruim para ninguém. Ruim, na verdade, ruim vai ficar. Né? Não é do jeito, porque já não é do jeito que foi pactuado. Então já não vai ficar bom para ninguém. Mas eu recomendo que seja negociado. E como a doutora falou, pior é ficar sem, né? Sem o locatário, sem o inquilino. Exatamente. É melhor reduzir do que ficar sem nada. Ainda mais em casa de apartamento, né? Que quando esvazia, o que sobra na mão do proprietário? Condomínio e IPTU. Exatamente. Doutora, eu acho que é Ilustra Azul. Eu não consegui identificar quem é Ilustra Azul, mas assim, doutora Marília Valença arrasa sempre. Arrasa mesmo. Eu vou falar quem é. A minha amiga Sueli Kalimann, estilista. Olha então um grande beijo para a Sueli. Muito obrigado. Sueli, pela participação, ela arrasa mesmo. A Luciane Costa tem uma pergunta interessante também. Obrigada, aqui. Luciane. Ela é advogada. Doutora Luciane. Então, doutora, boa noite. Estou com um caso que, além de não querer pagar a multa, pede a devolução do valor calção. Qual seria o decreto para embasar minha defesa com o locador, que é meu cliente? O locador é o cliente dela. O locador é o proprietário. Pelo que eu entendi, o seguinte, o inquilino, além de não querer pagar multa, ainda quer o valor do calção de volta. Entendi. Eu acho que só falta ele pedir um imóvel para ele também. Falar, deixa o imóvel para mim, já transfere o imóvel para mim também. Eu não pago nada. A gente tem que ter em mente, assim, como é o nome dela que fez a pergunta? É a doutora Luciane. Doutora Luciane, olha, são coisas diferentes, né? A calção, ela tem o objetivo de proteger a locação, seja com relação ao valor do aluguel, seja com relação a danos do imóvel e etc. Ela pode, sim, eventualmente, suprir um pagamento de multa. O inquilino... Quanto que deu a multa, né? Porque a multa tem aquela questão, ela é calculada 3 vezes sobre o valor do aluguel, proporcional ao período que falta, né? Então, vamos dizer que ele tenha R$ 1.500 para pagar de multa, que ele tenha R$ 3.000 de calção,
que é o correto? Fazer uma compensação. Eu não sei se é esse o caso. Então, você pode fazer uma compensação entre a caução e a multa, entendeu? E como eu disse já anteriormente, não existe nenhuma legislação que autorize o inquilino a não pagar a multa. Exatamente. Entendeu? Não existe. Então, tem que fazer uma compensação desses valores. De repente, o valor da multa vai ser maior do que o valor da caução. Não vai ser. Não vai ser porque o valor da caução são sempre, em regra, né, 3 vezes o valor do aluguel. E a multa é proporcional. Não vai ser. Então, dá para fazer as contas, fazer uma compensação. Bom, menos mal, né? Pelo jeito que eu entendi, aí o inquilino não quer pagar e quer o dinheiro integral da caução de volta, né? Exatamente. Pelo que eu entendi, é isso. Exatamente. E ela pergunta o que ela tem para embasar, ela tem a lei do inquilinato, ela não tem, hoje em dia não existe nenhuma outra lei, a lei da lei do inquilinato regulamentando, a gente tem um projeto de lei, projeto não é lei, né? Exatamente. Ele pode sofrer veto pelo presidente, né? A gente não sabe como é que ele vai vir, se ele vai vir do jeito que está aqui, né? Ele pode não vir assim, então a gente não tem nada. Olha, a fauflávia.adv, deve ser a doutora Flávia aqui, né? Flávia, obrigada, doutora É a Flávia, a Flavinha. Ela disse, uhul, Maria Maravilinda, arrasa, chefe. Muito bem, tá vendo? Que fofa, um beijo pra Flavinha. Que fofa, né? Fico feliz. Tem uma pergunta do pessoal, Ferreirinha. Tá animado, vamos lá. Deusdete Ferreira, Obrigada, Ferreirinha, querido Ferreirinha, né? Nos novos contratos de locação durante essa fase de pandemia, é necessário alguma cláusula especial para dar maior garantia? Seria uma recomendação, então, da doutora Marília? Já um contrato de locação que comece agora, né? Na vigência da pandemia. Pode-se ter, sim, alguma cláusula, né? A gente não teve essa experiência ainda, de alguém pedir alguma cláusula específica. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, assim, você vê que essa pandemia pegou todo mundo de calça curta, para falar o português claro. Exatamente. A gente não tinha previsão legal, amparo legal para uma situação parecida com essa em nenhuma legislação nossa, né? Não. Nenhuma. A gente não tinha nada preparado para isso, nada. E é uma coisa que eu imagino que os legisladores vão ter que se preocupar agora, né? Porque a gente agora já sabe como é. E numa próxima, como vai ser, né? Então, de repente, o que ele pode colocar num contrato de locação, por exemplo, que enquanto perdurar o estado da pandemia, né, essa situação da quarentena, que hoje em dia a gente tem um decreto emergencial, né, que fixa a data inicial de 20 de março até 30 de outubro. Pode ser que isso seja mudado, mas o que a gente tem hoje é isso, né? Então, ele pode colocar que enquanto perdurar essa situação, que o aluguel vai ser, por exemplo, uma hipótese, um aluguel de R$1.000, né? Pra gente falar em número. Que o aluguel vai ser R$700 e após esse período... Isso, assim, na verdade, tem que saber que espécie de locação que é. Se ela é uma locação não residencial, se é uma locação residencial. Mas pode ser previsto. Um contrato de locação, ele não é um contrato de adesão, né? Ele é um contrato feito, assim, onde as partes estipulam as cláusulas, elas combinam o que vai ser colocado ali. Então, desde que elas combinem a condição, não tem problema nenhum, pode ser colocado, deve até ser colocado, né? Não tem problema nenhum. Uma boa ideia, realmente, não havia pensado. É uma boa pergunta, uma ótima pergunta dele. A gente não teve esse tipo de questionamento. Na minha prática, eu não tive ainda esse tipo de questionamento. Mas a gente sabe que esse tipo de situação costuma acontecer, né? Quando o inquilino, às vezes, entra num imóvel que precisa ser pintado, então ele consegue ter um desconto no primeiro ano de aluguel, né? Então, isso pode sim ser previsto no contrato. Bem bacana. Vou até pensar em alguma coisa. Olha, boa pergunta, Deus. Eu vou aqui dizer o professor Carlos Laurenti, que estará conosco quarta-feira, né? Quarta-feira. Exatamente. Obrigada, professor será Carlos. Às 18 horas, quarta-feira, o professor Carlos Laurenti. Ele está polemizando aqui, dizendo quem foi que foi o autor desse projeto de lei. Depois ele falou, ainda pode ser vetado. E realmente, é um projeto de lei que Antônia Anastasia. Olha aí. Então, o Carlos já tá respondido. E quero agradecer a presença do Luiz Gustavo Napolitano, Obrigada, que é o nosso subprefeito aqui da Granja, está acompanhando a nossa live. A Nete falou o seguinte, muitas vezes só tem o aluguel como renda, exatamente. Gente, quanta pergunta bacana, e a senhora está arrebentando, doutora Maria, tem muita gente acompanhando essa live. Olha, numa sexta-feira à noite. Exatamente, tá muito bacana. É um tema que chama, né, as pessoas realmente têm inúmeras dúvidas, não sabem na prática como fazer, como se posicionar, seja porque é proprietário, seja porque é inquilino, seja porque é advogado, como a doutora Luciane, pegou alguns casos aí e realmente pegou todo mundo de calças curtas, doutora, não foi só a senhora, não. Pegou todo mundo, né?
E assim, todo mundo tem algum parente ou conhece alguém que vive dessa relação locatícia, né? É uma coisa muito forte, não só no Brasil. Acho que eu tenho escutado hoje, um cliente comentou comigo, mas nos Estados Unidos é assim que funciona. Eu falei, eu não faço nem ideia de como seja nos Estados Unidos, lá, a relação locatícia. O nosso direito é mais parecido com o direito, né, lá da Itália, da Espanha, de Portugal, né? O nosso direito é mais parecido com o direito romano, que veio de lá. Então, as regras são mais parecidas. Lá, pelo que eu soube da Espanha, já regulamentou a situação. Como ficou lá, doutora? Teve alguma ideia? Porque eu não vi essa questão da Espanha. Eu não vi efetivamente como ficou, mas eu tenho uma colega que mora lá e ela falou que lá já entrou legislação no caso de desemprego. Pelo jeito deve ser meio parecido com a nossa aqui, com a nossa legislação. É que eu penso muito nos proprietários que dependem do aluguel. É lógico que tem proprietário que pode conceder, porque tem um monte, proprietários profissionais que a gente fala, né? Sim. Que tem um monte de imóveis, né? E não depende daquele dinheiro, mas tem muitos que dependem e fizeram seu pé de meia contando com aquilo, né? Então, exatamente. Quero fazer uma menção vale a também. recomendação. Doutora, ele está conosco aqui o doutor Luiz Rodolfo de Souza Dantas, que esteve com a gente hoje é sexta, foi quarta-feira, né? Foi quarta-feira, professor Luiz Rodolfo. Esse período de pandemia, eu já estou esquecendo que dia que é, se é segunda, se é terça, se é quarta. Domingo para mim já é segunda. Professor Luiz Rodolfo deu uma live na quarta-feira e falou a respeito dessa imprevisibilidade, né, força maior da pandemia, essa revisão dos contratos que a doutora Marília hoje está mostrando na prática, né? Exatamente. Que muitos estão revendo com 50%, com 30%. Eu acho que a principal pergunta de todo mundo foi exatamente aquela inicial, né? E agora, o governo vai se intrometer nisso, não vai e tal. E é uma relação particular, né? Extremamente particular. A ingerência do Estado, ela é importante em algumas vezes, mas quanto mais o Estado ele interfere nas relações particulares, mais fica complexa essa relação. E fica, às vezes, injusta, né? Esse sopesamento aí, né? Do inquilino com o locador, do locatário com o locador. Às vezes a lei vai pender mais para um lado e o outro vai ser prejudicado. Quer dizer, é muito complexa essa relação. E realmente complexo até porque você leva a lei para o judiciário e daí o juiz vai entender de outra forma. É a interpretação. Nossa, Quando começam interpretações das mais variadas, dá mercê em segurança jurídica, muitas vezes você não sabe nem o que dizer para o seu cliente, porque o vizinho dele teve uma decisão A, o outro B e ele quer o C. E o advogado é colocado contra a parede, né? É bem assim, não é? Não é? Às vezes a gente entra com 3 ações iguais, cada uma cai numa vara e cada uma tem uma decisão, não é? Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu um monte. Como é que você explica isso para o cliente? Pois é. Bom, nós estamos aqui, quem chegou agora, com a doutora Marília Valença. Eu sempre, quando eu falo da doutora Marília, o carinho que a gente tem, às vezes dá vontade de falar doutora Marília Mendonça, né? Porque daí era uma live certa. Não, e só um parênteses, algumas pessoas me mandaram uma mensagem: nossa, Verônica, mas você vai fazer uma live sertaneja? Eu falei, não é Marília Mendonça, é a doutora Marília Valença. Doutora Marília está aqui com a gente hoje, ela cedeu um tempo dela para falar com a gente, ela é especializada em locação, condomínio, ela tem um dos maiores escritórios, ela fala pequeno, mas é um dos maiores escritórios da Granja Viana, que cuida dos maiores condomínios da Granja Viana. Então é uma honra tê-la conosco e com certeza todos que estão acompanhando a gente tá aprendendo bastante. A Luciane Costa disse assim: doutores, esse projeto não pode virar lei porque é algo extremamente desproporcional. Então tá aí uma colocação da doutora Luciane. A Sandra... Eu concordo. Eu também concordo. A Sandra, nossa amiga também, né? Se o inquilino pretende negociar e o proprietário se recusa, e aí como é que funciona, doutora? Quer dizer, o locatário quer negociar e o locador não quero fazer acordo nenhum com você. É difícil, né, essa situação, quando o proprietário não quer negociar. Eu tive uma conhecida também que aconteceu isso, o proprietário também foi bem grosseiro. Nossa. O que ela pode fazer? Ela pode... A gente teria que pensar daí uma alternativa para ela. Se ela deixar de pagar, vai ser a melhor forma dele querer se mexer para negociar. Né? Exatamente. Se ela deixar de pagar... Vai ligar vai dar uma... Vai ligar correndo, porque ele vai ficar... E agora? Vou ficar sem receber? Ele vai entrar com ação, corre o risco de cair na mão de um juiz que não vai dar o despejo para ele. Né? Exatamente. A gente não sabe. E o inverso também, né, doutora? Pode a pessoa querer entrar em juízo para depositar, sei lá, um consignado, pedir uma suspensão, e um juiz tem um entendimento dizendo, não, aqui não, que você tem que pagar, ponto. Aqui você vai ter que pagar e ponto, né? Porque não tem lei ainda que autorize que isso seja feito, né? Então, é aquilo que eu volto a falar, né? A gente
A gente está num terreno, assim, muito, muito inseguro. Tá? A gente está num terreno inseguro. Por isso que eu acho, a maior segurança é quando se negocia. Agora, quando você pega um dos lados que não quer negociar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer. É difícil para ela, porque não tem uma legislação agora que autorize esse tipo de negociação. Não tem. Não tem, que force o outro lado a aceitar, né? Porque é lei, então você é obrigado a aceitar agora 30%, 40%. Não existe, infelizmente não tem. Mais uma pergunta aqui da NET. O acordo de ficar 3 meses, caso as duas partes concordem, né, sem pagar, tem que fazer um aditivo ou não? Como funciona, doutora? Então, o correto, eu já comentei sobre isso, até vou voltar a repetir. O correto, obviamente, seria fazer um aditamento. Só que para você fazer um aditamento, o que você precisa? Precisa fazer as partes se encontrarem. É verdade. Para trocar esse documento, né? Como é que você faz? Então, assim, o que eu tenho recomendado? O que a gente tem feito no escritório? Que tenha havido, pelo menos, uma autorização do proprietário por escrito, por e-mail. Tá. Né? Em função da pandemia, da quarentena que se instala, né? Eu autorizo que o aluguel fique assim, assim, assado. Porque isso lá na frente, isso vai virar problema lá na frente. Isso é inevitável que vai virar problema lá na frente. Em algum momento, em alguns casos, isso vai virar problema. E é importante você ter um e-mail documentando, autorizando, né? Que o proprietário, sim, pelo menos isso. Pelo menos isso. Prova, porque, né, obviamente, se ele entrar... É prova, né? Exatamente. Amanhã ou depois ele entra com uma ação na justiça, não, tá aqui o seu e-mail, você autorizou em função da pandemia e tal. Porque para fazer um documento, um aditamento, que seria a forma correta, quando a gente negocia um contrato, é através de documento, né? Sim. Mas no momento atual, até cartório, até pouco tempo atrás, não estava fechado, não é? Você tinha que marcar horário para chegar. Como é que você reconhece firma de um documento desse? Então, é tudo bem complicado, né? É lógico que existem ferramentas para assinatura digital, mas não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de coisa. Não é mesmo. Né? Então, você não pode exigir. Idosas, que, né, são proprietários de imóveis, muitas vezes não têm acesso, às vezes até computador. Sim. Eu tive um caso de um senhor, coitado, realmente tem que resolver de outras formas. E-mail, WhatsApp, não tem como WhatsApp, a pessoa se mesmo colocar. WhatsApp, né? Só não pode perder, salva, faz um print, salva aquilo e pronto, né? Se a pessoa autorizar... Mais uma pergunta aqui. Nossa, o pessoal tá animado. Mais uma pergunta. O senhor João Luiz Rodrigues, que é o pai da doutora Verônica. Meu pai sempre participando. Obrigada, pai. Que fofo, quanta honra. E olha só a pergunta. A Porto Seguro suspendeu o seguro fiança. As locações agora só com fiador. Isso atrapalha, pois acionar o fiador é complicado. Não temos outra alternativa? Tá aí uma pergunta do senhor João. Olha, eu não tenho essa informação da Porto Seguro ter feito isso com os seguros fianças, viu? Não tenho essa informação. Vou até ir atrás para ficar sabendo. Mas sim, a gente tem alternativas ao seguro fiança e a caução, né? Que são os 3 meses do aluguel. Uma das alternativas que está sendo até bastante usada, se o valor do aluguel não é muito alto, é você não ter garantia, pagar adiantado. Entendeu? Então, o inquilino paga o aluguel a vencer, que se fala. Né? Tá. Essa é uma das hipóteses que se autoriza a liminar, que se o projeto de lei entrar em vigor vai ficar suspenso. Mas é uma alternativa, né? Tá. Uma outra hipótese que pode existir também, que vão entre os extremos, né? Que eu digo, pelo menos na prática, essa hipótese do aluguel a vencer, ela costuma acontecer com valores de aluguéis não muito alto. Com valor de aluguel muito alto, a gente usa caução imobiliária. Então, a pessoa não é o fiador. Alguém oferece um imóvel como garantia e esse imóvel vai ser averbado na matrícula, o contrato de locação vai ser averbado na matrícula desse imóvel. Tá. São alternativas que a gente tem. Entendeu? Porque a caução eu acho ruim. Eu acho de todas as modalidades de garantia, a caução de dinheiro, que são os 3 meses de aluguel, até 3 meses de aluguel, a pior. Eu acho a mais insegura. Você não tira ninguém de um imóvel em 3 meses, né? Não, exatamente. Não mesmo. Exatamente. A doutora Daiane colocou assim: Marília, minha melhor professora de Direito. Culpa dela, minha paixão por esse ramo. Tá aqui a doutora Daiane. Ai, que fofa, que linda. Um beijo, Dai. Um beijo. Olha só, nós temos muitas pessoas com a gente. Cláudia, Cris, Fernando Nunes. Adorando as perguntas aqui. O professor Carlos está aqui, parabéns pela live. A Sandy ficou feliz também aqui com o Dr. Carlos. A NET, essa não vou perder também. Gente, muita gente acompanhando. Parabéns.
O seu João falou assim, pegou todo mundo de biguda, né? A questão da... Pegou. A Sandra disse o seguinte, um conhecido baixou os aluguéis e 50% está ajudando alguns inquilinos. Olha que bacana, né? Então isso a doutora Marília já falou hoje. Algumas iniciativas boas de algumas pessoas que estão se solidarizando nesse momento e podem fazer isso também, né? Exatamente. Sim. Quanta gente aqui, o doutor Anderson está com a gente, obrigada, doutor Anderson, que cuida de muitos processos trabalhistas nossos aqui no escritório. A Cris, né, que é assim, a companheira aqui, né? Tanta gente bacana. Doutora, olha, a live está um sucesso, viu? Um sucesso muito grande. Bacana. Eu quero fazer uma pergunta, doutora Marília, para encontrar a senhora no Instagram. Qual que é o seu endereço no Instagram? @ Marília Ramos Valença. Então, se alguém tiver... Eu tenho Marília Valença Advocacia também. Também? Então, se alguém depois dessa live tiver alguma pergunta, quiser conversar com a doutora, pode ir lá no inbox. Né? Começa a seguir a doutora. @ Marília Valença. Isso, esse é o meu pessoal. Marília Ramos Valença. Tá. E tem o do escritório, que é @ Marília Valença Advocacia. Ótimo. Então, o pessoal já anotou aí. Vai lá, segue a doutora Marília quando terminar a live, faz pergunta no inbox, né, conversa com ela, que ela está sempre à disposição. Aqui a Cris disse o seguinte, doutora Marília Valença, especializada em locação e condomínios, muito elogio. Né? Falou a questão da composição amigável, que é importante nesse momento, a doutora Cris falando, né? A Sandra agradecendo, tanta gente bacana aqui. Doutora, sucesso. Tem mais algum assunto para a gente aí, para tirar desse conhecimento todo que a senhora tem? Uma coisa eu vou atrapalhando, viu? Eu vou atrapalhando a live. Uma coisa que até uma outra live, mas esse Josafá Terim, ainda bem que o pessoal que nos acompanha já está acostumado, Marília. Uma coisa que, inclusive, uma outra live, a doutora Daniele comentou, a doutora Daniele, que é a presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Cotia. Sim. Ela comentou que o advogado vai ter que se reinventar por conta dessa pandemia, e muitos advogados até estão dando um nome para isso, que é o advogado 4.0, que é aquele advogado que tem que saber negociar, óbvio, manter um pouco daquela dos nossos ensinamentos da faculdade. Exatamente. De que o advogado tem aquele lado também combativo, isso é inerente à nossa profissão, mas que também vai ter que ter um outro olhar. Eu acho que cabe muito aqui nesse nosso bate-papo da noite, doutora, ter um outro olhar. Porque realmente lidar com relações humanas, ainda mais quando envolve bolso, né? Que é a parte do corpo humano mais sensível, ainda mais nessa fase, é muito delicado. Então, eu queria pedir para a doutora falar um pouquinho, para quem está nos ouvindo, tem muitos advogados recém-formados, tem muitos estudantes de direito, como ter um novo olhar, como ter uma nova atuação, que eu sei que a doutora tenta muitos acordos com seus clientes, tenta chegar num momento que não precise levar para o judiciário. Eu digo assim, que eu sou a advogada que menos gosta de processar qualquer pessoa. Eu detesto levar qualquer demanda para o judiciário, porque no judiciário, assim, é lógico, é o que a gente tem que, e quando a gente vai para a justiça, tem que fazer o nosso melhor e brigar e etc. Sim. Mas quando você leva um problema para a justiça, o desfecho dele sai do seu controle. Né? Porque vai depender da cabeça de um juiz. E a gente sabe, hoje, eu digo assim, acho que eu sou advogada há 23 anos, eu nunca vi um judiciário tão difícil do jeito que está, com a questão da interpretação, cada juiz levando uma situação para um lado, você pega sentenças de processos idênticos, sentenças completamente diferentes. Então, eu recomendo que quem está se formando agora, que quem está vindo agora para a profissão, realmente vai ter que ter esse olhar e ser mais humano, né? Não tão combativo. Mas a lei permite, porque você percebe muitas vezes, até os advogados mais novos, eles têm essa coisa de, eu vou botar no papel, vou processar, e sai processando todo mundo. É verdade. Né? Não, assim, tem que tomar um pouco na cabeça para falar português, claro, para aprender que não é assim que a vida vai funcionar. Né? As relações humanas importam sim. Né? Para o juiz, e para a gente não tanto. Agora, veja, para a gente muito mais, aliás, né? Para o juiz não tanto, porque o juiz, ele tem lá 20 mil processos para ele decidir, ele não conhece o rosto de um, o rosto do outro, a história do um, a história do outro. Ele não consegue saber. E para o juiz, assim, ele fica atento no que está nos autos, né? O que não está nos autos não traz prova, não traz história nem nada. E outra coisa que eu acho também com relação aos advogados mais novos, sabe, eles têm que ter uma noção real se o direito que o cliente dele quer pode ser levado para a justiça. Tem isso também. Porque às vezes você recebe
às vezes o cliente, porque hoje em dia todo mundo é advogado, todo mundo lê, todo mundo ouviu falar, sempre foi assim, mas hoje em dia é pior, até em função de Google. Mas o cliente chega com uma demanda no seu escritório e essa demanda não dá, sabe? Não dá para você processar, porque ou ela é injusta, ou a justiça não entende assim, o jurisprudência, o julgado, então, assim, menos aventura jurídica, pessoal, menos aventura jurídica, não dá. Né? Isso é uma mentalidade que vão ter que ter, porque depois que cai na justiça, aí como é que você explica para o seu cliente o resultado desfavorável? Exatamente. Você não pode ter essa visão mercantilista da profissão, sabe? Eu sou contra a visão mercantilista da profissão. A gente tem que receber o nosso honorário, sim, a gente tem que receber, a gente trabalha para isso, né? O nosso honorário é sagrado, mas a gente tem que parar de, eu vou cobrar desse cliente, vou entrar com processo, né? Eu sou contra isso. É a minha visão, eu sempre tive essa postura. É essa forma que eu instruo quem trabalha comigo, entendeu? Tratar sempre com amor o cliente, como se fosse sua mãe, sua tia, seu pai, seu tio, alguém que você ame, né? Que é como ele gostaria de ser tratado, porque a nossa profissão é muita confiança. O cliente passa uma procuração para a gente. A nossa profissão é mal falada pelos maus profissionais, que fazem mau uso do poder que foi concedido para eles. Então, a gente não pode fazer isso, a gente não pode ser assim. Tem que sempre informar o cliente, ter paciência. O cliente não é advogado, tem que ter paciência, explicar 1, 2, 10, 15, quantas vezes ele quiser, até ele entender. Senão você está na profissão errada. Muito bem, doutora. E tudo que é bom, acaba logo. Acaba logo? Infelizmente, acaba muito rápido. Poxa, tem tanta pergunta aqui, ó, o professor Mário Sérgio está aqui. Tá lotado de perguntas. Acordo pelo WhatsApp, tem o mesmo valor. A gente falou um pouquinho sobre o WhatsApp. Tem, salva o WhatsApp. Salva o acordo. Professor Carlos, printa a tela. Mas depois, quem tem pergunta aqui, pode entrar lá no @Marília Valença Marília Valença Advocacia. Marília Valença Advocacia. E pode também lá fazer a pergunta no inbox para a doutora, tá bom, gente? Doutora Marília, abarrotado de perguntas, muito obrigado. Chegou já. Realmente a locação é um tema assim apaixonante, atual, polêmico e necessário. Eu sou suspeita, eu gosto. Porque realmente faz parte do dia a dia, todo mundo conhece alguém ou alguém que mora de aluguel, tem um imóvel que está em locação. Então faz parte do dia a dia do brasileiro a relação locatícia, da importância de se discutir isso na live de hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Todo mundo saiu aqui extasiado. Realmente respondeu minha pergunta. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Inúmeras outras vão surgir. Mandem pelo WhatsApp da doutora. Pelo WhatsApp, não, pelo Instagram da doutora. Pelo Instagram. E muito obrigada, doutora. Foi um grande prazer recebê-la hoje. Olha só, doutora Eu Marília. Que agradeço. Olha que bacana, já tem gente dizendo aqui, Elaine, marca outra com ela. Doutora, muito obrigado. Estou à disposição de vocês, gente. Eu que agradeço. Olha, muito obrigado. Obrigada. Nós temos segunda-feira o Ivo Ramalho. O Ivo Ramalho foi advogado e hoje é analista do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Doutora Marília, é interessante, ele trabalha na área de acessibilidade do tribunal. Quarta-feira nós temos o Dr. Carlos às 18 horas e dia 12/6, que é sexta-feira, o Dr. Alexandre Lunardi com a gente. Muitíssimo obrigado. Muito legal. E as suas palavras finais de agradecimento, eu que agradeço. Eu agradeço o convite de vocês são queridos, moram no meu coração e eu fico feliz de ter podido ajudar a esclarecer quem tinha um pouco de dúvida, que eu sei que é um terreno de bastante dúvida, de bastante insegurança. Então, boa noite para todo mundo, bom final de semana pra gente, fiquem com Deus. Obrigada, bom final de semana a todos, se cuidem e até a próxima live, gente. Não desliga, doutora Marília, fica aí, tá bom? Tá bom, gente, um beijo para vocês, muitíssimo obrigado e até a nossa próxima live, segunda-feira, às 20 horas. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.